um retorno, mas os mesmos discursos e slogans de Donald Trump. Isto torna-o num político sem novidades ou fiel àquilo que são os propósitos que se calhar tentou alcançar e não conseguiu? Derivado torna-o um político conservador, que é uma característica do Partido Republicano. Aliás, ele teve uma passagem enquanto empresário em Nova Iorque pelo Partido Democrático, mas depois abandonou a alma liberal, ou progressista, aliás, e acabou por afiliar-se ao Partido Republicano, que é o partido que defende, se quisermos, já uma tradicional dos Estados Unidos, né? O constitucionalismo, o republicanismo, um governo limitado na vida dos americanos, menos taxas, o anti-aborto, enfim, torna-o uma espécie de um novo guardião, quase que da ala nixoniana, né, do Partido Republicano. Aliás, ele tem relações muito estreitas com um dos seus mentores ideológicos, que era um dos apoiantes da eleição presidencial de Nixon na década de 60. Trump, enfim, ressurge nesta ótica de que, apesar de ter perdido a eleição como perdeu, na sua ótica em 2020, ainda assim esta representação, esta imagem gloriosa do republicanismo dos Estados Unidos. E mesmo até o apoio que ele vai tendo no seio de correntes do conservadorismo religioso, basta pensar no apoio que ele tem dos evangélicos, quer dizer, coloca-o como sendo uma espécie de o guardião da tradição, da cultura tradicional ou conservadora patriarcal dos Estados Unidos. Agora, em relação ao Cáucaso em si, ele tem essa natureza quase de previsão quem poderá ser o presidente dos Estados Unidos, né? Mesmo se nem sempre isto acontece. É a primeira eleição da primária dos Estados Unidos, tidas como tais, e a diferença das primárias, enquanto está a explicar uma diferença entre Cáucaso e primárias, a diferença que existe é que Cáucaso, a eleição é direta, não é feita por meio de correio, como acontece nas eleições primárias, e votam, regra geral, os inscritos no partido. Neste caso, houve essa eleição dos republicanos para a eleição, para a indicação do que eles já vão ser o cabeça de lista ou representante do Partido Republicano para as eleições que se avizinham. Já os democratas parece que não farão essas primárias, querem apresentar Joe Biden quase que um candidato ileso, coloco ileso entre parênteses, dos democratas, porque há crítica aí da parte de um dos candidatos, que é um dos parentes de Kennedy, que reclama por primárias também no seio dos democratas, que não há. Já os republicanos vão fazendo essas primárias e Donald Trump venceu essas de Iowa. No dia 23 de janeiro haverá outras em New Hampshire e depois, a 24 de fevereiro, haverá outra eleição em Carolina do Sul e depois, acho que a próxima será 5 de março, na chamada super terça-feira, quando 16 estados elegerão também nas primárias entre Donald Trump, DeSantis ou Nikki Haley. E a vantagem que Donald Trump tem também já dos votos que ele vai, dos apoiantes, dos chamados endorsements que ele vai tendo. Rick Rubio, que é um dos republicanos, dos mais notáveis entre republicanos de origem cubana, já anunciou o seu apoio a Donald Trump, o que é também uma espécie de golpe ao DeSantis, porque DeSantis também tem essa tradição, essa espécie de cultura mixa entre italianismo e cubanismo, e Rick Rubio, ao dar apoio a Donald Trump, vai mostrar que ele é o único candidato possível capaz de enfrentar Joe Biden, se for indicado, às eleições de novembro que vem. E também, se estiver na peça, até Vivek Ramaswamy, não é? E abandonou a corrida, também dá o apoio agora a Donald Trump, contrariamente ao que fez o Chris Christie, que abandonou a corrida, mas para impedir que Donald Trump se consagre no candidato do Partido Republicano às eleições de novembro deste ano. Ou seja, é o Donald Trump que, apesar das acusações que pendem sobre ele,
ainda mantém-se, continua a ter um apoio invicto no seio dos republicanos ortodoxos, diga-se, e que o apresentam como a única salvação da América. A América de Joe Biden tem vindo a ser criticada, mesmo até no seio dos progressistas, né? Basta ver essa componente do conflito no Médio Oriente, com críticas que têm vindo a receber por não se declarar, enfim, contrário à intervenção de Israel, e isso tudo favorece Donald Trump, que é marcadamente um candidato ou um pré-candidato, enfim, quase que incólume em relação a isso, mas ao mesmo tempo não inocente no que toca à política externa vis-à-vis Israel e a Palestina. Certo.